Paz, queridos, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, amém? Dia 10, hoje nós vamos estar falando sobre o zelador que habita em nós, amém, querido? Então eu já quero pedir, já vou fixar aqui o nosso Alimento da Fé, para que a gente possa estar fluindo no poder do Espírito e no poder da Palavra de Deus, glória a Deus. Então eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse alimento da fé de hoje, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre nós como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então hoje somos a habitação de Deus, somos a morada de Deus, somos templo do Espírito Santo. Ele falou que não habitaria mais num templo feito por mãos humanas, mas nós seríamos essa casa, né, a sua morada. Deus hoje ele habita em nós. Então por isso que o tema de hoje tem o alimento da fé, zelador, é aquele que zela. O que é que um zelador faz, amado? Um zelador, ele preza, ele zela, ele cuida, ele limpa. Então o Espírito Santo de Deus em nós, ele faz tudo isso. Ele é aquele que cuida do nosso corpo, né? Ele é aquele que cuida da nossa alma. E nós precisamos, como crentes nascidos de novo, como templos do Espírito Santo, né, deixar ele fazer exatamente essa obra que ele é responsável por fazer. Amém? Através da gente estar se alimentando da palavra, se fortalecendo na oração, vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, com a palavra, e todas as coisas vão sendo consertadas. É por isso que ele é chamado de o zelador, aquele que zela, aquele que cuida, aquele que limpa. Amém? Paulo ele vai falar em Efésios no capítulo 1, no versículo 13, se eu não me engano, ele diz: vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu quero pedir para vocês que estão ao vivo online conosco, para você compartilhar, amém, amados? Porque quando você compartilha, mais pessoas são alcançadas por essa palavra. Então compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas e que elas entendam, queridos, que elas não estão só. Você vai ver, seja bem-vindo, Jordana, minha filha, graça e paz, ministra Paulinha, são os que eu estou visualizando, viu, querido? E eu tenho falado, para mim poder te visualizar, você tem que abrir o vídeo, porque senão não tem como eu te ver, ok? Então, querido, nós somos templo e morada do Santo Espírito de Deus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, para que a gente possa entender de fato o que é ele ser o zelador. Amém, Jordana, graça e paz, mulher de Deus, linda, abençoada. Ou não sabeis, o texto base de hoje é 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz o seguinte para mim e para você. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele vai falar. Não sabeis que sois santuário, templo, morada do Espírito Santo? Então eu e você precisamos entender algo poderoso para a minha vida e para a tua vida. Amados, seja bem-vinda, Aldenores, não é isso? Graça e paz, querida. Então eu e você precisamos entender que como templo e morada do Espírito Santo, ainda que o diabo tente ou propostas do mundo venham para tentar atingir o nosso corpo, nós temos um zelador. É por isso que
O nosso alimento da fé de hoje tem por tema, né, e o título chamado zelador. Aquele que cuida, aquele que limpa, aquele que protege, aquele que guarda. Então nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ele é aquele que zela, ele é aquele que preserva todas as coisas, sabe? Amados, quando algo de errado está para acontecer, seja em que esfera for, nós vamos ser alertados pelo Santo Espírito. Nós vamos ser, amados, direcionados por esse zelador, que preserva e zela por nós. Então, quando eu e você entendemos isso, você vai ver que pessoas que estão passando por depressões, opressões, né, que estão passando por crise de ansiedade, muitas das vezes essas pessoas, elas vão falar que estão só, que não tem uma companhia, que não tem ninguém que dê uma assistência, que dê importância para a vida dessas pessoas. E nós sabemos que quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação. Nos tornamos um novo ser, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, como nova criatura, nós não estamos só, pelo contrário, o Senhor, pelo Espírito, Ele está habitando em nós. Você vai ver que a própria palavra, ela fala várias vezes, amado. Jesus soprou o Espírito, né? Nós fomos batizados com o Espírito, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele vivificou o nosso espírito. O que isso significa? Que nós não estamos mortos, amém? Que nós temos um Deus que tabernaculou em nós, que fez morada em nós. Então nós podemos hoje entender que o zelador habita em mim e habita em você. E entendendo isso, querido, nós não vamos estar como alguns declaram, que estão só. Você vai ver que quando Jesus ele comissiona a sua igreja para ir pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. O que isso significa, amados? Que nós temos alguém que nos consola. Inclusive o próprio Espírito Santo, ele é chamado por Jesus de Consolador, amém? Ele disse: eu enviarei o Consolador. Então esse zelador, esse Consolador, ele está habitando em nós. Então nós não temos, amado, motivo algum para dizer que estamos sós. Não, pelo contrário, amém? Não é o amor humano que vai preencher algo que só divino pode preencher. Não é, querido, um relacionamento humano que vai preencher algo que só um relacionamento divino pode preencher. E eu e você precisamos entender isso, né? Ontem eu quero até dar um exemplo que minha filha Sara estava cantando, né? Casa comigo, Jesus. Aquela canção que fala, né, sobre o Senhor casar-se, né, com a noiva. E a Bíblia diz que nós somos a noiva, né? E naquele momento ali os meninos ficaram brincando, dizendo: não vai dar tempo, não vai casar, papá. E eu disse a ela: sim, filha, você vai casar. E o conselho que eu dei a ela naquele momento foi o seguinte: você vai casar com alguém que ama mais o Senhor do que a você. Porque, querido, se você tem um relacionamento primeiramente com o Senhor, todos os outros relacionamentos da sua vida serão supridos, abençoados e serão benditos. Amém? Então você tem que ter um relacionamento com alguém que ame mais o Senhor do que a você. Isso é segurança para você, porque essa pessoa,
ela é uma pessoa de Deus, amém? E uma pessoa de Deus, ela jamais vai te ferir, vai te machucar, vai te magoar, vai te decepcionar. Então, se você tem alguém que ama mais ao Senhor do que a você, e esse amor que desce do Senhor alcança você, essa pessoa é a pessoa certa para você se relacionar, para você casar. Por quê, querido? Porque tudo na sua vida, ela vai bem. Então, quando entendemos isso, querido, que o Espírito Santo, que o zelador, que o Senhor habita em nós, nós não vamos estar, amado, de forma nenhuma triste, cabisbaixo, amém? Nós não vamos estar de forma nenhuma dizendo, como alguns dizem aí, eu estou só. Não, amados, você não está só. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então você precisa entender que se alguma dor, doença ou enfermidade tentar chegar, depressão, opressão, tentar chegar no teu corpo, você vai poder repreender, porque o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito Santo que está em você traz o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Amém? Amados, o vazio, ouça isso. Ontem eu estava conversando, eu fui orar pela vida de duas pessoas, e eu estava conversando com ela, né? E ela falando que ela tinha um problema de alcoolismo. E naquele momento eu contei um pouco o meu testemunho. E eu falei que eu tinha problemas também nessa área, quando eu era jovem, né? Eu era viciado. Eu tentava preencher um vazio que só Deus, que só Jesus, Ele pode preenchê-lo. Porque o tamanho do teu vazio, o tamanho daquilo que é vazio em você, é o tamanho de Jesus. Então não adianta você querer colocar paliativos, amém? Querer preencher a tua vida, a tua história com coisas que são passageiras e que não são eternas, tá? Um ato sexual, uma bebida, drogas, ou qualquer outra coisa que você seja viciado, nunca de fato vai trazer a alegria plena que Jesus, Ele traz para mim e para você. E eu falei para ele que quando eu tive um encontro com o Senhor, que eu ouvi a palavra e o Espírito Santo veio habitar em mim e trouxe salvação para minha vida, naquele momento, aquele vazio que havia, ele deixou de existir. As coisas que antes eram necessárias, como a bebida, como as drogas, como a prostituição, como a relação sexual ilícita, deixaram de ter aquele valor que tinha. Deixaram de ser tão valiosas, né? Para mim, por quê? Porque quando Jesus ele entra em você, querido, quando Jesus ele tabernacula, quando ele faz morada, quando o zelador ele vem e habita dentro de você, amado, não há outra coisa que possa preencher tamanha alegria e prazer. Só Ele pode fazer isso. Você entende, amado? Só Jesus pode preencher o vazio. E Ele falou, eu habitarei neles, eu farei neles morada, eu estarei com ele todos os dias. O Senhor está conosco. Sabe, maior são aqueles que estão conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, maior é aquele que habita em nós. Então o Espírito Santo está em você. Quem é o Espírito Santo, amado? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Jesus. É um ser trino, amém? Ele é um ser trino. Apesar que essa palavra trindade não tem na Bíblia, mas nós entendemos que o nosso Deus, ele é um ser trino, amém? Eles são três em um, ele é a mesma pessoa, e esse Espírito, e esse Deus, e esse Senhor, ele habita hoje em mim e em você. Então nós podemos ter a
plena certeza e plena certeza de fé, que nós podemos estar em paz em toda e qualquer situação, que você não está só. Eu quero dizer que você não está só, que você não é alguém que não é importante. Isso são mentiras que o diabo levanta para tentar destruir a tua vida. Eu quero dizer que o diabo vai dizer que você é carente, talvez da bebida, talvez das drogas, talvez de pessoas, talvez de relações sexuais ilícitas, mas eu quero dizer que a sua dependência, ela é completamente do Senhor. E, querido, quando você depende dele, você crê, acredita, eu quero dizer que nada, absolutamente nada, será tão importante quanto o Senhor na tua vida. Amém? Que eu e você possamos entender que o zelador, que o Consolador, o Espírito da promessa, ele está em nós, zelando, prezando, cuidando, limpando, amém? E fazendo com que eu e você estejamos em paz. Entende isso em nome de Jesus. Eu quero pedir para você agora fazer a nossa confissão de fé, amém? É importante. Ó o trem passando, irmão. Eu moro aqui vizinho à linha do trem aqui, ó. Ah, na Mogoveia. Aí o trem passa agora, ó. Deixa o trem passar porque ele passa apitando aqui porque é uma avenida, tá? Aí ele faz um pouco de barulho. Eu quero orar por você, tá? Nós vamos fazer a nossa confissão de fé e logo após eu vou orar por você. E eu creio que se havia alguma coisa fora do lugar, o Senhor é aquele que coloca tudo no lugar, o Senhor é aquele que coloca tudo em ordem para a glória de Deus Pai. Jordana, você sabe, filha, amém? Jordana já veio aqui em casa, amada, e ela sabe que eu moro aqui na Mogoveia, né? Ela e os pais dela, pessoas que eu amo, amém? Pessoas muito importantes para a minha vida, tanto o Jair como a Jeane, são pessoas do meu coração, da minha casa. Manu, beijão para eles, Jordana. Amém, Mara também, saudades de você, ministra poderosa, em nome de Jesus. E a todos, né, Érica, a todos que estão ao vivo aqui. Eu só consigo visualizar, amado, quem abre o vídeo. Quem não abre o vídeo não dá para visualizar. São muita gente, mas você precisa abrir o vídeo para poder eu interagir com você, amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé de hoje, por favor? Repete comigo. Meu corpo é o templo de Deus. Repita isso, querido, em voz alta, onde você estiver. Meu corpo é o templo de Deus. Serei um bom zelador do meu corpo. Glorificarei a Deus no meu corpo. Mais uma vez. Meu corpo é o templo de Deus. Serei um bom zelador do meu corpo. Glorificarei a Deus no meu corpo. Amém, amados? Então, você é templo e morada. Amém? Existe um zelador. Por isso que o título é zelador, aquele que zela, aquele que cuida, aquele que limpa, aquele que protege para a glória de Deus Pai. Amém? Eu amo muito vocês. E eu quero orar por vocês agora, tá chegando o final de semana. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida de todos diante do Senhor, Pai. Eu oro agora pela vida de todos eles, Pai. E declaro, Pai, um final de semana abençoado, Pai. Cheio de realizações, a tua proteção, o teu amor, a tua glória, a tua graça se manifestando sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu oro pela família, proteção. Eu declaro, Pai, que ainda neste dia, portas estarão sendo abertas, escancaradas para a glória de Deus Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida, pelo ministério de cada um que está aqui, Pai.
pelo compartilhamento, pelos que ainda vão ser alcançados através do compartilhamento dos nossos irmãos, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo. Aquele que crê diz amém. Amém, queridos? Então, vai à igreja este final de semana, vai cultuar, vai adorar o Senhor. Amém? Vai dar um passeio com a tua família e que Deus continue te abençoando. Amém, Lani, mulher de Deus? Daqui a pouquinho, amados, Lani é a responsável pela nossa mídia nas redes sociais, no YouTube, né? A mídia da presidência do nosso ministério. E eu louvo a Deus pela vida do trabalho que Lani tem feito, né? Ela sempre carrega todos os nossos alimentos da fé no nosso canal do YouTube, coloca o Pix lá, né, para pessoas semearem no nosso ministério. E eu sou muito grato a Deus pela vida de Lani, pela vida de Sofia, amém, que é a filha da Lani, que congrega conosco aqui no nosso ministério, amém? Então, amados, graça e paz, compartilha, tenha um final de semana lindo e abençoado, em nome de Jesus.